Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu irei falar sobre Esdras e também irei falar um pouco da sua jornada pela Bíblia. Se você ficou curioso, já se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho para você não perder nenhum vídeo aqui, tá bom? Agora, sem demorar muito, vamos para o vídeo. Esdras foi um sacerdote e escriba que liderou um grupo de exilados judeus de volta para Jerusalém. Geralmente as pessoas se perguntam quem foi Esdras por conta do livro do Antigo Testamento que traz o seu nome. Bem, o nome Esdras pode significar tanto a ajuda do original Ezra como Jeová ajuda, caso seja uma abreviação da palavra Azayahu. Além dos registros sobre ele no livro que leva seu nome, Esdras também é citado no livro de Neemias, nos capítulos 8 e 10. E em algumas obras apócrifas, como 1ª e 2ª Esdras. Mas afinal, quem foi Esdras, o sacerdote e escriba? Esdras ele era filho de Seraías e a genealogia registrada sobre ele fornece fundação suficiente para remontar sua linhagem sacerdotal até a Arão, fazendo com que ele pertencesse à principal corrente sacerdotal de Jerusalém. A Bíblia menciona Esdras especialmente como um sacerdote, especialmente como escriba e também como escriba, sacerdote, ou seja, com funções acumuladas. Ou seja, Esdras tinha várias funções. O relato bíblico ressalta que Esdras era um escriba versado na lei de Moisés. Naquela época, o escriba geralmente era um funcionário do governo designado para executar algumas funções administrativas, como por exemplo ser um oficial do exército responsável por fazer o controle e alistamento de contingente, ser encarregado do palácio ou ser a pessoa que cuidava de importantes funções literárias, como redigir crônicas e documentos reais, além de fazer cópias de textos sagrados. Esdras provavelmente possuía uma posição de prestígio na corte persa, tanto que ele foi encarregado de exercer a função de um tipo de secretário de Estado dos negócios judaicos. Assim, por isso que ele recebe o nome de escriba. Aplicado a ele, pode fazer referência tanto à sua autoridade governamental como sua função de doutor da lei de Deus, sendo essa última aplicação a mais enfatizadas no relato bíblico. Mas qual foi a missão de Esdras? Enfim, Esdras foi enviado a Jerusalém no ano 458 a.C. por Artaxerxes. O objetivo de sua ida a Jerusalém era para que ele avaliasse as condições civis e religiosas do povo judeu que estava habilitado e nas regiões circunvizinhas, a fim de também estabelecer as reformas necessárias. Para isso, Esdras recebeu autoridade para fazer nomeação dentro do Estado judaico, além de recursos, bens e alguns incentivos fiscais relacionados ao serviço no templo. Então ele, em reunião a um grupo formado por exilados, desejavam voltar a Jerusalém e depois de jejuar e orar, ele liderou esse grupo rumo ao território de Judá. Então, quando ele chegou a Jerusalém, o que encontrou foi uma comunidade muito pobre e culturalmente atrasada em relação aos judeus que estavam estabelecidos na Babilônia, de modo que havia ali grande dificuldade. As reformas feitas por Esdras se empenhou na reconstrução da comunidade judaica. Seu principal foco se deu quanto à questão dos casamentos mistos. A maioria dos judeus havia se casado com mulheres estrangeiras e adotando suas práticas pagãs. Então Esdras ficou muito angustiado, por isso identificou que tal comportamento tinha corrompido os judeus.
como idolatrias, costumes pecaminosos, prejudicando a adoração ao Deus vivo. Então o povo reagiu bem à atitude proposta por ele, e alguns o rejeitaram, suas esposas pagãs. Vale ressaltar que o sucesso de sua missão se deu porque a boa mão de Deus estava sobre ele, bem como o apoio que recebeu de Artaxerxes. Foi devido ao fato de Deus ter movido seu coração. Isso está em Esdras capítulo 7, versículo 9 ao 27. Agora vamos falar sobre a relação entre Esdras e Neemias. Bem, Esdras e Neemias exerceram seus ministérios de forma simultânea durante algum tempo. Após os eventos narrados em Esdras 10, nada se sabe sobre ele até sua aparição novamente em Neemias 8, em 444 a.C., quando publicamente a lei. Falando sobre Esdras e Neemias, vale dizer que existe uma discussão sobre os estudiosos sobre a cronologia envolvendo esses dois homens. Tradicionalmente, é aceito que ele chegou a Jerusalém antes de Neemias, mas algumas interpretações modernas questionam essa posição. Além de detalhes textuais, como por exemplo a menção de um muro em Esdras 9:9, a possibilidade de Artaxerxes I ser na verdade Artaxerxes II em Esdras 7:1, o principal ponto de discussão é o estado de alienação encontrado por Neemias quando chegou a Jerusalém, algo que parece confrontar as reformas de Esdras e sua própria presença ali. Certamente os problemas encontrados por Neemias, sobretudo em relação à imoralidade, dificilmente poderia ter ocorrido se Esdras estivesse em Jerusalém. Todavia, o livro Esdras e Neemias favorece a posição de Neemias de fato chegou depois dele. A solução mais provável para essa questão é a de que Esdras poderia ter estado em Jerusalém temporariamente e depois retornado à corte persa, algo semelhante que ocorreu também o próprio Neemias, isso está em Neemias 13:6. Se assim for, então ele retornou mais tarde a Jerusalém, onde participou juntamente com Neemias de suas novas reformas. Sobre a menção de um muro em Esdras 9:9, é perfeitamente aceitável que seja uma linguagem figurada, fazendo referência à proteção concedida aos judeus que retornaram ao exílio na Babilônia. Além disso, o uso de ilustrações já começa no versículo anterior, o versículo 8. Quando há confusão com o nome do rei persa, realmente não há qualquer evidência que possa sustentar essa hipótese. Assim, a melhor sugestão sobre a cronologia desse período é de que Esdras chegou a Jerusalém no ano 458 a.C. e Neemias em 445 a.C. É possível que ele seja sido contemporâneo, pelo menos diante de algum profeta, como Malaquias. Agora vamos falar da importância de Esdras. Bem, Esdras é reconhecido como um homem que exerceu uma função editorial de grande importância em algumas partes das Escrituras. O Antigo Testamento aqui é importante dizer que se originalmente os livros de Esdras e Neemias constituem uma única obra, apesar do seu autor em sua forma final ser desconhecido, a tradição aponta Esdras como o principal autor desta obra, no sentido de que a maior porção dos textos presentes no conjunto de Esdras e Neemias foi escrita por ele. Devido à sua competência literária inegável, a tradição judaica atribui muito respeito a Esdras, inclusive considerando que ele tenha sido o autor principal de 1ª e 2ª Crônicas. Entretanto, não existem evidências conclusivas nas Escrituras ou mesmo na história para afirmar que Esdras foi autor dos livros de Crônicas. Além de que também existem particularidades que sugerem algumas diferenças entre os livros de Crônicas, Esdras e Neemias. Seja como for, assim é bom possível que Esdras tenha contribuído de alguma forma para a composição da redação de Crônicas. Sem dúvidas, a liderança espiritual que ele exerceu no período pós-exílico foi muito importante, de modo que alguns o considerem como sendo o fundador do judaísmo, ou pelo menos o maior influenciador
da resistência, o apego à tradição diante da invasão do helenismo. Quando falamos sobre quem foi Esdras, também precisamos mencionar que outros dois personagens bíblicos são mencionados com esse nome. Ambos também eram sacerdotes e são mencionados no livro de Neemias, capítulo 12, versículo 1 e capítulo 13, versículo 33. Bom, pessoal, este foi mais um vídeo dessa jornada incrível sobre os personagens bíblicos. Compartilhe esse vídeo com seus amigos para que eles também possam conhecer um pouco da trajetória desses homens e mulheres da Bíblia.